haja divórcio sem partilha de bens. Então, olha o que diz aqui o 1523, inciso 3, que nós estamos tratando. O divorciado, enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha de bens do casal. Ou seja, se o sujeito se divorciou, mas ainda não deu a partilha de bens e não foi homologada essa partilha de bens, ele pode se casar de novo? Pode. Mas este casamento obrigatoriamente ocorrerá em regime de separação de bens. Tá claro? Não só esse caso, um caso mais, o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Situação muito simples. Imaginem vocês que eu tenho lá uma filha e eu sou curador de bens dos bens do José. O José é abastado. Tem muito dinheiro, tem muito patrimônio. Eu e minha filha não temos nada. Minha filha resolve se apaixonar pelo José. Que conveniente, não é verdade? Ela se apaixona pelo José. Quem é que decide o regime de bens em que eles casam? Eu. Olha a fraude. Óbvio, minha filha vai se casar com o José em regime de comunhão universal de bens. Tudo que é dele agora é dela. Para evitar essa situação, é que o código diz, enquanto eu tiver poder sobre o patrimônio do José, a minha filha pode se casar com ele, né? Se não for José, for Maria, eu mesmo posso me casar com ela, no entanto, em regime de separação obrigatória de bens. Essa separação obrigatória visa única e exclusivamente evitar a fraude que pode ser cometida. Então percebam, em qualquer um desses casos do artigo 1523, qualquer um destes casos do artigo 1523, se eu provo que estou fora da situação de causa suspensiva, imediatamente se afasta o efeito da separação obrigatória. Então, no caso da mulher, até 10 meses depois de ter sido nulificado o seu casamento ou da sua viuvez, ela simplesmente prova que não está grávida. Como? Faz um exame de gravidez ou prova um aborto recente. Né? Situação que vai afastar essa sanção. No caso da viúva, ela comprova que não tem patrimônios a distribuir, enfim, não há partilha de patrimônio a se fazer, porque simplesmente não tem patrimônio. Né? No caso do tutor ou curador, só efetivamente saldando as respectivas contas e se livrando da tutela ou curatela. Senão, jamais vai sair dessa situação de causa suspensiva do casamento. Então percebam, o casamento pode ser inexistente, nulo com base no 1521, anulável com base no 1550 e seguintes, ou irregular com base no 1523 do Código Civil. Tá claro? E estas são as possibilidades de defeitos do casamento, desse negócio jurídico casamento. Agora, quais são as causas terminativas e extintivas do matrimônio? Causa terminativa do matrimônio é a separação. Causa extintiva do matrimônio, nós temos duas causas extintivas do matrimônio. O matrimônio pode se extinguir por divórcio ou morte. São duas as causas extintivas do matrimônio. O divórcio e a morte. A separação é uma causa terminativa. Tá claro? Então, óbvio, a morte extingue o matrimônio e o divórcio também. Vamos tratar primeiro da separação. A separação pode ser uma separação de fato, uma separação judicial ou uma separação notarial. A separação de fato, como o próprio nome diz, é aquela que só ocorre de fato. Então, José e a Maria são casados, o José e a Maria se separam de fato. José vai morar em outra casa. Isso é uma separação de fato. A separação judicial é aquela que ocorre em juízo. Eu entro em juízo para pedir a separação. E a separação notarial é aquela que ocorre via cartório. Óbvio que para ocorrer uma separação via cartório, uma separação notarial, eu não posso ter menores envolvidos, nem disputa sobre bens ou sobre guarda, porque aí a situação é inadmissível para o cartório, eu vou ter de ouvir o Ministério Público, no mais das vezes, então vai ter de ser a separação judicial mesmo. Então, separação de fato é aquela que simplesmente de fato as pessoas se separam e uma vai morar em outra casa, ou as duas vão morar em outra casa, enfim, mas não juntas. E a separação judicial é aquela que se vai a juízo. Indo a juízo, eu posso ter duas situações de separação judicial, a consensual e a litigiosa. Primeiro, a consensual, muito simples. Qual é que é o requisito da separação judicial consensual? O único requisito da separação judicial consensual
é que os cônjuges estejam casados há mais de um ano. Antes de um ano de casamento, se eu quiser me separar de maneira consensual, sabe o que vai acontecer? O juiz vai falar assim, olha, o senhor para de deixar a toalha molhada em cima da cama, a senhora para de deixar o sapato com o salto virado para cima porque ele está espetando o pé e vão os dois para casa. Porque isso é estágio probatório. Durante esse um ano, eles não podem se separar de maneira consensual. Não judicialmente. Pode se separar de fato, mas não judicialmente. Tá claro? Mas essa separação judicial pode ser ainda litigiosa. Né? Em quais situações essa separação judicial pode ser litigiosa? Ora, pode haver litígio entre as partes na separação judicial por ruptura de deveres conjugais ou até por grave doença mental de um dos cônjuges tida como de cura improvável após 2 anos. Além dessa situação, é claro, o abandono voluntário do lar conjugal por mais de um ano contínuo. Agora, essa situação de ruptura de deveres. O artigo 1566, 1566, fala quais são os deveres dos cônjuges, né? Deveres do casamento. 1566 diz lá, então, são deveres de ambos os cônjuges a fidelidade recíproca, a vida em comum no domicílio conjugal, a mútua assistência, o respeito e consideração mútuos e o sustento, guarda e educação dos filhos. São deveres de ambos os cônjuges mesmo, né? E pode ocasionar uma separação judicial litigiosa a ruptura de algum desses deveres. Mas eu quero entender aqui com vocês uma situação. Olha lá. São deveres de ambos os cônjuges. Fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos e respeito e consideração mútuos. Esses são os deveres de ambos os cônjuges. Né? Agora, imaginem vocês o seguinte. O José, ele é promotor de justiça da vara de família e descobriu que o João, vizinho dele, está traindo a dona Maria com a Mariazinha do andar de baixo. Ele vai lá e promove uma ação de separação judicial? Claro que não. A ação de separação judicial é personalíssima, é privada. Só quem pode mover? Aquela certa e determinada pessoa. Então, gente, não é suficiente para a separação judicial, não é suficiente para a separação judicial a ruptura de dever. Não é a simples ruptura de dever que gera a possibilidade da separação judicial. Além da ruptura de dever, tem de ocorrer o quê? A impossibilidade da comunhão de vida. A impossibilidade da vida em comum. Então, o artigo 1566 do Código Civil, que trata dos deveres do casamento, tem de ser analisado sempre em conjunto com o artigo 1573 do Código Civil. O artigo 1573 trata das causas de impossibilidade de vida em comum, ou insuportabilidade da vida em comum. Né? Vamos olhar lá o artigo 1573 do Código Civil. Como é que ele diz? Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes motivos. Primeiro motivo que nós temos lá a causar a impossibilidade da comunhão de vida, o adultério. Então, estamos falando aí de infidelidade, né? O dever é a ruptura do dever de fidelidade, portanto estamos falando de infidelidade, né? Em que a impossibilidade de vida em comum se dá por força do adultério. Então imagina lá que o fulano, todo dia na hora que ele chega em casa, ele chega do trabalho e ele vai lá para o computador dele. Ele fica lá no MSN, Orkut, ICQ, sei lá os nomes que essas coisas têm. E ele começa lá no VC que é TC aqui em VC? E VC? Onde não era VC? Que VC que é TC que VC? Que VC TC que... E fica lá. Um tempão, 3, 4 horas lá no VC que é TC com VC. Né? Até o dia que a esposa pega a amante virtual dele. Um monte de pornografia escrita. Né? E ela imprime tudo e fica possessa. Né? E tem lá todos os dados, todas as provas da infidelidade do marido. Então percebam, vamos tomar cuidado aqui. Ó. É óbvio que isso é uma conduta que fere o respeito e a consideração mútuos que deve haver na relação conjugal. Óbvio. Agora, minha pergunta é, será que isso é ruptura do dever de fidelidade?
Mais do que isso, será que sendo ruptura do dever de fidelidade, isso gera impossibilidade da vida em comum por adultério? Então, tem um neologismo aí que criaram, que é o tal do adultério virtual. Né? Tal do adultério virtual. Gente, adultério é cópula vagínica. Outra coisa não é adultério. Tá claro? Não tem como fazer isso com o computador, então não é adultério. Agora, isso rompe dever? Claro que rompe. Rompe o dever de mútua assistência, pode romper o de mútua assistência. Rompe com certeza respeito e consideração mútuos. Mas, acima de tudo, o que é que tem de se ter em mente? A correta capitulação dessa situação. É uma situação que vai gerar separação judicial litigiosa, sim. Gera a possibilidade de separação judicial litigiosa. Mas, de maneira alguma, por ruptura do dever de fidelidade e adultério como impossibilidade de vida em comum. Então, adultério é uma situação muito específica. E só naquela situação tem-se o adultério para ser capitulado. Tá claro? Se a esposa pega o marido com outro homem em atos de profícua lascívia, será que nós temos situação de adultério? Situação de adultério? Profícua lascívia. Né? Será que é uma situação de adultério essa? Situação? Claro que não é uma situação de adultério, porque é impossível haver cópula vagínica entre dois homens. Então é óbvio que não é situação de adultério. Agora, é uma situação que rompe o dever de respeito e consideração mútuos? Claro que é. Então a questão é a capitulação dessas situações. É óbvio que isso rompe o dever do casamento, isso abala a estabilidade conjugal, isso pode tornar a vida em comum, a vida conjugal impossível, insuportável. E aí depende, é claro, da vida privada de cada um. Como eu disse, a ação de separação, ela é personalíssima, ela é privada. Né? Eu não posso, porque eu sei que o fulano rompeu o dever do casamento, mover a ação de separação judicial dele. Isso não existe, tá claro? Mas o que tem de se ter em mente é a correta capitulação. Então o adultério é uma situação bastante específica, né, que pode gerar impossibilidade de vida em comum. Tentativa de morte. Acho que nem precisa explicar muito. Deve ser difícil conviver com alguém que tentou te matar. Né? Deve ser um negócio meio complexo. A pessoa tenta te matar e você quer conviver com ela. Né? Deve ser um pouco difícil isso. Né? Depois, o inciso 3 aqui do artigo 1573 fala da sevícia ou injúria grave. Né? Sevícia são os maus tratos. O sujeito fala lá na música que um tapinha não dói, mas pode gerar separação judicial litigiosa, inclusive com pleito indenizatório. Né? A sevícia ou injúria grave, a injúria grave pode ser a injúria real, aquela situação absurda em que um cônjuge cospe na cara do outro. Isso é uma situação de injúria real. Né? É uma situação que gera a possibilidade de separação judicial litigiosa. Tá claro? Assim como a situação de sevícia, que são maus tratos também. Abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo. Gente, abandono voluntário do lar conjugal não é assim, ó, vou para casa de praia. Vou para a casa do meu irmão, vou para a casa do meu amigo. Abandono voluntário do lar conjugal é assim, ó, vou comprar cigarro. Nunca mais apareceu. Abandono voluntário do lar conjugal significa não se saber do paradeiro da pessoa. E isso tem de ocorrer por mais de um ano contínuo. Então, o abandono voluntário do lar conjugal não é você saber onde a pessoa está, mas a pessoa não está em casa. A pessoa sumiu. A pessoa sumindo, ocorreu abandono voluntário do lar conjugal. Tá claro? Além dessa situação de abandono voluntário do lar conjugal, a condenação por crime infamante. Crimes infamantes são aqueles que geram aquela repercussão, que ataca a moral, ataca os bons costumes, né? Estupro, tráfico de drogas, infanticídio, parricídio, né? São situações graves de crime infamante. A conduta desonrosa. Imagina só que a esposa, ela sai à noite e encontra com o marido, a biba montada, sabe? Todo drag queenizado. A esposa encontra o marido assim. Gente, situação é de conduta desonrosa, assim como é o fato do marido, diversas vezes, cair bêbado na rua. Não é? É uma situação de conduta desonrosa. E essa situação de conduta desonrosa pode gerar a impossibilidade ou insuportabilidade da vida em comum. E por fim, não é?